transmissões estão indo. Os microfones a gente deixa aberto ou fechado? Como é que vai ser? Seria interessante quando o outro estiver falando, se eles ficarem fechados, porque geralmente acontece uma coisinha ou outra. Eu estou fazendo... Já estamos transmitindo. Estou testando aqui os canais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E a todos da mesa. Boa noite às pessoas que irão assistir esse vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque o evento vai ficar disponibilizado. Deixa eu entrar aqui nas páginas para ver se a transmissão está ok. Pronto, estamos ao vivo. Deixa eu ver, só testar aqui no YouTube. O YouTube, ele tem meio que uma birra. Deixa eu ver aqui. Acho que houve alguma falhinha na transmissão, mas ainda bem que estamos transmitindo pela página da URI também. A tecnologia faz essas brincadeiras com a gente, né? Uhum. Tá testada no celular. Deixa eu só entrar aqui. Acho que eu mexi aqui no meu canal. Homem. Esse é o tempinho de eu transmitir esse videozinho. Olá, esse é o segundo encontro da Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa. Na nossa programação aqui de Campina Grande, o nosso tema é Conversas, Paz e Amor. Vamos bater um papo sobre religião e hoje, dia 2 de fevereiro, a gente fala sobre resgate, reconstrução e recriação do sagrado. Estamos no século XXI e a gente está vivendo um período onde pessoas estão tentando trazer dogmas e referências muito fundamentalistas que excluem algumas das pessoas e da diversidade, né? E a gente sabe que a diversidade humana ela é muito grande e que Deus é muito maior do que o pensamento limitante de algumas pessoas. Então, esse bate-papo é para a gente mostrar que existe uma diversidade muito grande, espiritual, de crenças, de fés, e que as pessoas que se sentem excluídas de alguma determinada crença
pode conversar com Deus pelos infinitos canais de comunicação que as divindades nos oferecem. E para hoje, a gente está aqui com... nós estamos com a Sanderline Ribeiro, ela é terapeuta, pajé, do povo potiguara. É um prazer recebê-la, Sanderline. Também temos Ana Rosa, do Templo da Deusa, e Tiago Rodrigues, que ele é do Fórum da Diversidade, e depois ele vai explicar direitinho, que eu tenho medo aqui de errar o nome dele. A semana Todas as religiões pela paz, o diálogo entre as civilizações e a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação com bases nas tradições religiosas, espirituais e indígenas. Com este objetivo, no período de 1 a 7 de fevereiro, estamos realizando o encontro da Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa, um evento global promovido pela ONU, que acontece desde 2011. Aqui em Campina Grande, esse é o primeiro ano do encontro e conta com a participação de pessoas presencial e online. A gente vai trazer debates e vivências que serão transmitidos online, e no dia 6, das 8 a 14 horas, no Parque da Criança, vai acontecer feirinha de artesanato, prática de yoga, danças circulares e apresentações artísticas. A Semana da Harmonia Interreligiosa é realizada pela Iniciativa das Religiões Unidas, Círculo de Cooperação Uri Borborema, conta com o apoio do Fórum da Diversidade Religiosa, da Feira das Estações, do Movimento Vamos Juntas e do coletivo Sonora de Artistas Autorais. Então, eu trago agora para falar um pouquinho, eu passo a palavra para a Sanderline. Sanderline, você pode se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco do seu trabalho e como é essa questão do resgate, da reconstrução, do sagrado, né? O resgate e reconstrução e até mesmo a recriação, né? Do sagrado que a gente vivencia hoje. Então, estejam na paz, na luz e no amor, que a gente possa aproveitar esse momento para partilhar as nossas experiências, vivências e compreensões relacionadas àquilo que nos liga ao divino, ao sagrado, que é a religião, né? A gente costuma dizer que o indígena, ele não tem religião a princípio, né? Mas, através do período de catequese, né, de chegada dos portugueses no nosso território, foram sendo implantadas várias igrejas, religiões, diferenciadas dos ritos, das práticas ancestrais que os nativos estavam acostumados a exercer. Mas, para me apresentar melhor, nome de registro é Sanderline Ribeiro, é isso que você vai encontrar nas redes sociais. O nome indígena é Amanaci, que quer dizer mãe da chuva, é uma palavra em tupi, a língua materna do povo potiguara, tupi antigo. E hoje eu desenvolvo práticas de cura física e espiritual nas pessoas que buscam, né, auxílio, principalmente nesse período de pandemia. Na formação acadêmica, eu sou professora, formada na área de letras e pedagogia, e sou mestra em ciência das religiões. Diante do que já coloco aqui como exposto, agradeço a oportunidade para vir somar, né, um pouco do nosso pensamento, das nossas práticas espirituais, com o que os nossos companheiros e companheiras aqui também trazem de informação. Hoje, na prática didática, na prática cotidiana, né, eu busco mostrar para as pessoas que as nossas práticas, elas não são demoníacas como foram taxadas no período de catequização. A gente tem uma ligação muito profunda com os seres espirituais, com os seres encantados e encantadas, com as forças da natureza, né? Que a natureza é a nossa mãe, a Mãe Terra, ela quem nos acolhe, nos orienta, nos fortalece, né? E temos a nossa reverência ao nosso Pai Tupã, né? Que
Muitas vezes as pessoas, quando a gente está cantando até no ritual, ficam se questionando, quem é Tupã? Por que vocês falam tanto de Tupã? Mas na função de educadora, eu compreendo que tudo isso é falta de conhecimento, né? A escola, ela também não está preparada para lidar com esse conhecimento, porque por muito tempo foi fundamentada as suas práticas em uma única religião, posso dizer assim, né? Então, orientado muitas vezes por esse conhecimento único, foi identificando algumas práticas religiosas como sendo abomináveis, né, ao divino. E aqui hoje assumo a missão nessa jornada, né, de existencial de mostrar com uma nova visão, né, que o que nós fazemos também é sagrado, merece também ser respeitado, reverenciado em todas as suas formas. E aqui venho somar com os outros amigos e amigas esses conhecimentos que trazemos das nossas práticas ritualistas de cura. Gratidão pela oportunidade desde já. Obrigada, Sanderline. Agora, para falar um pouquinho, eu vou chamar a Ana Rosa para se apresentar, falar um pouco sobre o Círculo da Deusa. Ai, perdão. Eu fico um pouquinho nervosa para falar, mas vocês entendem. Para falar sobre o Templo da Deusa aqui da Paraíba. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Manu. Grata pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com essa mestra que acabou de falar, com esses irmãos que trazem tanta história, né? E eu sou uma mulher que vive em busca de si mesma, né, desse contato com a espiritualidade, e que depois de atravessar e conhecer algumas religiões, encontrei os círculos do sagrado feminino, né? Então, foi onde me encontrei. Encontrei não uma religião, porque eu não precisava me religar a essa divindade que é a natureza. Eu já estava ligada, já estava conectada, né? E o trabalho vem sendo conhecer mais desta ligação, conhecer mais dessas práticas religiosas, essas práticas espirituais antigas que já tinham e praticavam de uma forma natural esse contato com o divino mãe, esse contato divino pai, que é a própria terra, né? Que é a própria natureza, que é a lua, que é o sol, que são as águas. Então, essa história antiga desta ligação com esta natureza, aonde nós, seres humanos, éramos uma parte, somos uma parte ligada, uma parte desse todo, né? E historicamente isso foi deturpado por esta busca de poder, né? Então toda essa ligação antiga, toda essa conexão e essa prática espiritual da natureza foi negada para que algumas pessoas tivessem essa detenção do poder, esse jogo de financeiro, social, né? Precisou diminuir essas esferas espirituais, naturais. Então, nos círculos e no trabalho do templo, nós temos como propósito estudar e praticar esta antiga religião da mãe, né? Como mulheres, somos convidadas a nos conectar com essas práticas e com o princípio desta divindade materna, desta grande mãe terra, desta grande vó lua, e a partir daí encontrar quem nós somos, qual é o nosso lugar no mundo, qual a nossa tarefa diante desse momento da sociedade, né? Que vemos que esse jogo de poder nos trouxe para uma exaustão da Terra, uma exaustão do ser humano. Então, nesse círculo de mulheres, nesse trabalho com o Templo da Deusa, através do estudo, das práticas, desses conhecimentos antigos, vamos buscando qual é o nosso lugar no mundo, o para que estamos aqui,
quais são nossos dons e como utilizar nossos dons a serviço de uma cura pessoal e, através dessa nossa cura pessoal, uma cura para todo esse momento que nós estamos vivendo enquanto sociedade, enquanto planeta, né? Cada uma de nós sendo uma peça desse grande elo, e à medida em que nos curamos, e à medida em que nos apropriamos deste conhecimento, desta ligação, dessa consciência de que nós somos um ser divino, assim como as águas, assim como a terra, como diziam nossas avós, nossas tataravós, assim como diziam e dizem ainda os povos nativos de todos os lugares da terra, né? Então, mulheres urbanas aprendendo, reconhecendo-se e buscando esse conhecimento para transformar a nós, as nossas vidas e o nosso planeta. Gratidão pelo convite. Que bonito, Ana Rosa. E como fala a Maria Ângela Vilhena, né? Ela fala que os ritos eles determinam muitas coisas em nossas vidas, né? Os ritos determinam quem são os nossos amigos, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos respeitar e seguir. E no tempo de hoje que a gente vivencia, algumas pessoas estão usando muita má fé para usar a religião como uma forma de controle político, né? E esse debate que eu trago aqui é justamente para a gente ficar alerta, porque são poucas pessoas, eu não vou dizer que são muitas não, elas são bem poucas, mas elas são muito barulhentas. Então a gente precisa se unir para a gente fazer um barulho tão alto, mas um barulho com sonoridade, com sororidade, para a gente saber aliar as nossas forças e saber respeitar e unir a todos, né? Eu sou bruxa urbana, né? Mas o que é isso, Manu? Eu já passei pela Wicca e não consegui me identificar muito com alguns dogmas que foram sendo criados pelos grupos que eu conheci, e eu acabei seguindo a bruxaria solitária. E por que bruxa urbana? Porque eu aprendi a conciliar as fases sazonais da vida com a roda da vida, né? Inclusive, a gente está vivendo um meio do verão agora, que é para saber o que a gente colheu, as sementes que a gente plantou e quais os projetos da gente que precisam ser renovados, o que é que a gente vai plantar, o que floresceu, o que não floresceu, o que a gente precisa se dedicar mais agora, quais são os novos projetos que a gente precisa criar para que essa roda ela continue girando, né? Porque a gente precisa aceitar a partida do sol para que a semente possa crescer, né? Quando a gente joga a semente na terra, ela precisa se despedir do sol por um pouquinho de tempo, para que ela venha florescer, para que ela possa brotar, né? Que ela possa romper sua casca e chegar novamente à luz do sol. Então, para a gente da bruxaria urbana, esse é o momento, né, de se enterrar, de se nutrir e para crescer novamente, né, para florescer e sair mais forte. Uma das minhas guias é a Starhawk, que eu leio muito, foi o meu livro de base, a dança espiral, a dança das feiticeiras, e ela fala e ela levanta uma questão que muito além do que a gente resgatar a bruxaria, a gente resgatar o sagrado feminino, nós temos um dever de recriar. Não é só uma reconstrução, porque a sociedade ela mudou muito desde a época dos povos coletores, né? Assim como a Sanderline conversou com a gente, é preciso fazer adaptações pelo modelo social que a gente vive, né? As construções sociais elas passaram por muitas questões políticas. O Elia Miceia, quando ele trabalha com os resgates e com sua pesquisa antropológica, ele deixa de fora algumas religiões porque ele fala que o processo político que a coisa foi acontecendo acabou alterando alguns mitos, alguns ritos. A Riane Eisler, ela traz entre o cálice e a espada, ela comenta sobre como os mitos foram alterados, né? Como deusas foram transformadas em megera, como os homens foram colocados como super-heróis, como super-deuses. Então, o nosso papel é buscar o equilíbrio, a partir do nosso diálogo com o outro, a partir dos questionamentos que a gente pode fazer, porque é muito importante o que é o diálogo, né? É a gente falar, mas falar menos, porque é praticamente a gente ouvir o outro. O diálogo é isso, essa troca, né?
Eu posso até discordar de você, mas eu preciso compreendê-lo, eu preciso ouvi-lo e é preciso conversar. E agora, para falar um pouquinho, né, sobre sua crença, sobre sua fé e sobre esse trabalho de reconstrução, né, de resgate do sagrado, eu convido o Tiago Rodrigues. Você pode se apresentar também, Tiago. Olá, gente, boa noite a todos, né? Saudar aqui Ana Rosa, saudar Sanderline, saudar Manu, saudar a todos vocês que estão aqui em casa nos assistindo essa importante mesa aqui, nas duas línguas, né, das nações que compõem a minha casa de candomblé, o meu terreiro, o meu ilê, o meu eguibé, né, que seria Colofé, que é em Quê, saudações, e Macuyu, que é em Angola. Então, eu sou Iaú do Ilê Axé Oxum Mayambemim, que é um terreiro antigo aqui de Campina Grande. O nome da minha mãe ela é Ivonete. O candomblé, assim, para quem não conhece um pouco, parece interessante falar um pouco sobre ele. Eu não gosto de chamar como religião, né? Mas é uma forma de sabedoria natural que vem de tempos imemoriáveis aí, que é totalmente ligada à cultura negra, né? Claro que sofreram algumas tiradas do caminho com o cristianismo, a escravidão aqui no Brasil, mas ele se mantém resistente, né? Mesmo às vezes em guetos e em comunidades, né? E sofrendo muito preconceito por ser uma religião predominantemente de negros, considerada uma religião predominantemente de pessoas negras, de minorias, e também uma certa base exotizada pela academia, é uma religiosidade, uma corte africana, como a gente chama, uma afroepistemologia, que é o nome comumente usado para quem estuda, né? Que está aí resistindo e que traz essa sabedoria negra, né, da cultura negra, e que se integra também com a sabedoria indígena, né? Os nossos ancestrais têm um culto muito grande aos caboclos, também aos boiadeiros. Então uma corte africana, né, aqui relida no Brasil, que traz muita coisa que não é trabalhado, né? Ou seja, muito ainda mantém um certo exotismo em si, por ainda manter uma característica muito forte, que é uma tradição oral, mas já tem alguns estudos importantes na academia e eu espero contribuir um pouco com essa discussão e para trazer um pouco para quem está nos assistindo o que seria o candomblé ou essa afroepistemologia negra, né? Estamos acompanhando aí os casos de racismo que está acontecendo aqui no Brasil ultimamente, ou seja, que é uma coisa que ainda persiste e o candomblé ele não está fora de todo esse preconceito, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e agradecer esse espaço de fala aqui. Obrigada, Tiago. Sanderline, eu gostaria de saber, você como pajé, que até pouco tempo, né, as lideranças indígenas, a gente, pelo menos do meu conhecimento, as mulheres não chegavam ao patamar de caciques, de pajés, e hoje a gente vê que o povo indígena, ele vem se adaptando, né? Como é essa questão desse equilíbrio entre o feminino, o masculino? Então, né, esse processo de vivência da mulher, né, de ligação da mulher com os elementos da natureza, ele vem desde os tempos, né, bem antes dos portugueses chegarem aqui. Para a gente entender melhor, aqui no nosso território potiguara, a gente tem um mito que é o das bruxas de Coqueirinho. Inclusive, o meu mestrado foi baseado em um capítulo para explicar um pouco, né, melhor do que se tratava as bruxas de Coqueirinho. As bruxas, o termo bruxa era um título atribuído às mulheres que apresentavam o domínio, né, a sabedoria do uso das plantas medicinais, das formas de conduzir os rituais e de encantamento. Como não precisavam da igreja para
certificar as suas práticas, essas mulheres foram perseguidas, né? Eram as mulheres nativas, as mulheres que tinham conhecimento de rezo, de banhos, de defumação, de práticas de cura, preparo de meizinhas e de tantas outras atividades que as nossas ancestrais exerciam. Então, quando a igreja chegou, né, em todo o território indígena, não só no território potiguara, essas práticas foram sendo perseguidas, foram sendo apresentadas como práticas demoníacas que precisavam ser deixadas de lado, porque eram atividades que não passavam, né, pelo clero, não dependiam da presença masculina para serem exercidas. Então, essas mulheres foram perseguidas, inclusive na aldeia Coqueirinho, né, localizada no município de Marcação, tem o cemitério das bruxas, né, onde eram colocadas essas mulheres que eram perseguidas, que sofriam diversos tipos de torturas, e outras, né, que tinham o dom de encantamento, conseguiram se refugiar, né, desaparecer, se encantar, mas eram mulheres que tinham uma arte, uma habilidade de remar de valor, assim, maravilhoso, porque elas conseguiam remar, cada remada correspondia a uma légua, em uma noite, principalmente nas noites de lua cheia, essas mulheres conseguiam ir para lugares muito distantes, na busca de sementes, de plantas, que foram surgindo na nossa região, e a partir disso, né, alguns curiosos foram descobrindo que essas mulheres eram as responsáveis por estarem cuidando da fauna e da flora do território. Trazendo para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade, e que aí eu faço uma análise não só da minha situação, nem das lideranças femininas do meu povo, eu faço uma apresentação nesse momento do contexto, né? Vou até resumir nacional. Há relatos de mulheres que passaram a ser perseguidas quando assumiram a sua condição de chamado, né? Assumiram o chamado ancestral na condição de pajé, de exercer a pagelância. Por quê? Todas as suas práticas, muitas vezes exercidas pelas mulheres, eram atribuídas como se ela tivesse em determinado período de fecundação menstrual, aquela prática ela não poderia exercer. Então, muitas vezes, tinha atividades que eram, vamos dizer, reprovadas, né, pela sociedade. Isso não se caracteriza a práticas do povo indígena, mas vamos dizer, a própria igreja chegava para dizer que quando a mulher estava menstruada, ela era impura, né? Então, daí vai surgindo uma série de apontamentos das atitudes que não eram, vamos dizer, sagradas, né? E eram exercidas por essas mulheres. Se a gente pega e aprofunda o nosso conhecimento em um livro que acredito que Ana deve conhecer, algumas que estão acompanhando essa live conhecem, que é o Martelo das Feiticeiras, né? Da feitiçaria, depende da tradução. A gente vai ver o quanto que as mulheres foram perseguidas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de terem um conhecimento e uma proximidade muito grande com esses elementos da natureza e saberem utilizá-los ao seu favor. Então, dizer que é fácil a gente assumir o papel de pajé mulher, até nos dias atuais é fácil, não é verdade, né? Se a gente faz um levantamento das mulheres que se autodenominam pajés, a gente é capaz de contar nos dedos. Se a gente vai fazer um levantamento de homens, eles se superam.
Do mesmo modo, se a gente vai fazer um levantamento de lideranças femininas, né, que estão à frente das aldeias, os homens também estão à frente. E a gente tira por esse pequeno levantamento, por essa pequena observação, a seguinte conclusão: não existe mais mulheres pajés? Onde estão elas? Onde estão as benzedeiras? Onde estão as curandeiras? As rezadeiras? Onde elas estão? Infelizmente, muitas estão silenciadas. E por que estão silenciadas? Por causa da interferência de outras religiões, que chegam e muitas vezes convencem essas mulheres a silenciarem, a deixarem de lado as suas práticas ancestrais. Há muitas vezes, quando exercem, tem que ser as escondidas, porque liderança tal não pode saber, porque líder espiritual tal não pode ter esse conhecimento, porque pode chegar e chamar a atenção dessa mulher. Então, eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu digo a vocês que não é um trabalho fácil, porque se levanta muitos questionamentos, levanta-se mais questionamentos para saber se de fato as nossas práticas são ancestrais, são práticas sagradas, do que pessoas para chegar e perguntar: você está bem? Você precisa de ajuda? Em que eu posso contribuir? De que forma eu posso estender a mão para fortalecer o trabalho que você faz? E isso eu tenho plena convicção que não acontece só comigo. Porém, a gente sabe que maior e mais forte do que as dificuldades que nós vivenciamos são aquelas que nos antecederam. Eu venho de uma raiz de mulheres fortes, de mulheres que se destacavam pela cura, a começar pela minha avó, né, Teodora Ribeiro, uma mulher que eu só fui mesmo reverenciar as suas práticas quando eu já estava na fase adulta, porque eu nem compreendia direito as coisas que ela fazia, porque eram as ocultas, eram as escondidas mesmo. Então, não era para todo mundo saber. Mas quando a gente faz um trabalho de responsabilidade que tem um efeito, não tem como a gente esconder. Não tem, é como uma luz que está brilhando lá no meio da escuridão. Então, quem quer ser iluminado, vai ao encontro da luz e depois repassa para outros que estão no escuro o caminho de se chegar aonde tem a claridade, né? Então, vora parteira, rezadeira, benzedeira, curandeira. Na casa de vó nunca faltava gente. Eu ia para casa de vó nos finais de semana, na minha infância, e nunca via a avó descansando, nunca via a avó praticamente dormindo. E até à noite, o pessoal chegava na casa dela para buscar, para fazer os partos, para preparar com a defumação o ambiente, para preparar uma mesinha, né, que a gente chama os famosos remédios curativos. Então, quando eu fui me deparar com a missão, com esse chamado, eu já estava na fase adulta, eu já tinha filhos, eu já tinha saído de um casamento e me encontrava numa condição que a espiritualidade me colocou de chegar e me comunicar. Você está assim porque você quer, né? E naquele momento eu me questionava, como que eu estou com problema de saúde porque eu quero? E a resposta foi imediata. Basta você fazer o que sua avó fazia e aí estará a cura. E eu fiquei, mas vou fazer tanta da coisa, por onde que eu começo? E eu agradeço muito a espiritualidade, a minha ancestralidade, por não ter soltado minha mão. E também por ter respeitado o meu tempo, por ter me dado essa oportunidade de mergulhar, de encontrar pessoas que, mesmo não sendo diretamente, mas me ajudaram a me fortalecer. E a espiritualidade que tem me falado, tem me ensinado muito e permitido que eu repasse esse conhecimento para outras mulheres, para outras pessoas que muitas vezes negam a sua identidade. Eu me recordo agora de uma moça que me procurou outro dia para fazer um ritual.
Ela queria vivenciar um ritual com a cultura indígena. Mas ela chegou e disse assim, agora tem uma coisa, Sanderline. Eu só queria que, durante o ritual, você não mexesse com a minha espiritualidade. Por quê? Eu vou acompanhada da minha mãe, e minha mãe não pode me ver, de alguma forma, manifestando a minha mediunidade. Então, eu parei, silenciei, esperei ela dizer tudo o que ela queria dizer. Disse, meu amor, eu sou muito sincera em lhe dizer que se você quiser encontrar alguém que simule um ritual, que faça uma apresentação, você pode até encontrar, mas não sou a pessoa mais indicada para lhe garantir que, estando no ritual comigo, você não venha a ser contagiada pela força que o ritual tem. E eu disse mais, se a sua mediunidade está aberta e você sente que vai ser usada pela espiritualidade naquele momento, deixe-se conduzir, porque com certeza o caboclo, a cabocla, o encantado, a encantada que chegar, vem para curar, em primeiro lugar, você, e depois auxiliar as pessoas que estejam ao seu redor necessitando de ajuda. E aí ela respirou, disse, Sanderline, você tem razão, você tem toda a razão. Disse, não tenho toda a razão. Eu apenas estou colocando para você, baseado nas experiências que eu tenho, que eu não posso garantir a você que você vai estar no ritual mesmo à distância e você vai ficar como uma pedra ou você não vai sentir nada. Não. Porque até na pedra tem energia, na terra temos a força, nas águas. Você vai estar no lugar da força encantada, onde todos os seres espirituais, a nossa ancestralidade se fará presente. Então, não venha me pedir para impedir a ação deles na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de quem quer que seja. E foi quando ela silenciou, disse, é melhor você refletir melhor, ou então procurar outra pessoa. Fique livre para fazer isso de todo o coração. Gente, eu comparo a espiritualidade com uma planta medicinal. A planta medicinal, quando entra no nosso corpo, a gente não pode limitar a ação dela na nossa vida. A gente não pode chegar para uma planta, por exemplo, pega um jatobá e digo, jatobá, você só vai cuidar da minha parte respiratória, só cuide dos meus pulmões. Jamais vai acontecer isso. Ele vai começar a fazer um rastreamento no meu corpo, para ver se meu sangue está bom, se o meu útero e ovário estão em perfeitas condições, como é que está meu fígado, como está meu estômago. Então, é todo um trabalho de cura que a planta, ela vai fazendo porque ela tem poder para isso. Então, não tem como limitar. De uma vez eu fiz uma garrafada, a pessoa pediu para a imunidade, tudo bem. Só que, como eu relatei anteriormente, as plantas, elas têm várias finalidades, né? E passou 5 dias, a pessoa voltou a se comunicar comigo, de Sanderline, mulher, eu acho que essa tua garrafada mexeu com os meus cistos. Aí eu disse, que bom, não é? Que ela está mexendo com seus cistos. Ela disse, mas eu não gostei disso, não. Eu disse, não entendi. Eu queria que ela fizesse só determinada função, não precisava mexer nos meus cistos. Então, você prefere passar por uma mesa de cirurgia do que ser auxiliada por um fitoterápico que contém uma planta que foi rastrear uma enfermidade que você tem. Eu disse, tudo bem, a escolha é sua. Tá? Quer parar de tomar? Pare, mas ciente que foi lhe dada a oportunidade de se livrar desse mal, mas por questões pessoais, ou de vaidade, orgulho, não sei agora no momento especificar, você abre mão, né, dessa chance que lhe é dada. Então, no dia a dia não é fácil. Né? Eu sei que tem pessoas que questionam, tem pessoas que criticam, a gente encontra mais quem critique do que quem ajude,
Mas o que é que me dá força? Eu trabalho com a cabocla Jurema, que é reverenciada no candomblé, que é reverenciada na Umbanda, que é reverenciada nos centros espíritas, que é reverenciada por um tanto de gente. É uma cabocla de muita sabedoria, que em nenhum momento me deixa baixar a cabeça, e até quando eu pensei em algumas situações em dizer eu não aguento mais, ela disse, agora que eu vou te fazer forte. Agora que eu vou dar o norte das coisas. E não tem, não tem como fugir, não tem como voltar atrás. Ela é tão sábia que vai providenciando tudo que é necessário. E eu digo mais a vocês que me ouvem nesse momento. A proposta é, futuramente, escrever um livro e relatar todas essas experiências de cura realizadas por essa cabocla, por intermédio dessa pequenininha pajé, que tem se doado, tem feito o que é possível para mostrar para as pessoas que a espiritualidade indígena é algo muito forte, né? Não é à toa que a gente resiste, mesmo diante das tempestades, mesmo querendo nos tocar fogo, mesmo querendo cortar parte dos nossos corpos, mesmo querendo impedir os nossos passos nos caminhos que se abrem, a gente está fazendo a nossa parte, né? Mas também, diante de tantas religiões que são implantadas no território indígena, às vezes me sinto nadando, remando, na verdade, contra a maré, né? Alguém chegando e disse, daqui é errado, e eu dizendo, aqui é certo, né? Não faça isso, e eu fazendo, né? Pare, e eu seguindo. E vou fazendo o que me é possível, pedindo toda a sabedoria a cada instante. E o bonito de se ver é que a natureza sagrada, ela apresenta várias formas, várias oportunidades para até aqueles que não acreditam passarem a refletir e entender que existe uma força maior que nos cerca, abaixo dos nossos pés, acima da nossa cabeça, para onde quer que a gente vá, não tem como a gente fugir. Então, eu sou muito grata a todas as mulheres que me antecederam, as mulheres a força feminina que me acompanha. E essa força, ela é tão forte na minha vida que quando eu fui fazer, desde a graduação, meu TCC, eu queria fazer algo voltado para o feminino. Porque até nos mitos, a gente via mais destaque para o pai do mangue, para entidades masculinas. Eu disse, e cadê as outras que a gente quase não vê falando? Quando vê um trecho muito pequeno, não tem profundidade. Eu disse, não. Eu tenho que fazer algo, tenho que trazer minhas contribuições. E assim foi sendo feito na graduação, até que depois eles abriram as portas. Agora você vai para o mestrado para aprofundar isso e mostrar, comprovar que de fato existimos e estamos presentes até os dias atuais. E assim eu tenho feito, né? No pouco que me é possível, eu tenho feito e oriento. Eu trabalho na mata e oriento as pessoas a reverenciarem a comadre Fulozinha quando entram. Se vão entrar nas águas, seja doce ou salgada, reverencie a sereia do mar, reverencie a Senhora das Águas. Se você vai ritualizar no ritual autora, reverencia a Cabocla Jurema, Senhora Mestra, reverencia as bruxas, não só as de coqueirinho, mas todas aquelas mulheres que têm força, que têm poder e que são importantes no ciclo da vida. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho, porque se vocês deixarem falar aqui, eu vou falando, gente. Corte aí, dê um freio, finalize, porque vem muita coisa para ser dita. Guarde um pouquinho para o nosso encontro sobre plantas de poder, viu? Que vai ser... tá guardado. Que vai ser um tema maravilhoso. A gente vai trazer o pessoal da Abrace também, para ver se a gente rompe barreiras. E que depoimento maravilhoso, viu, Sanderline? Eu estou aqui para estender a mão e para reverberar o seu trabalho, que é muito bonito, e que mais mulheres indígenas possam ver a sua força
e compreender que elas também podem, que elas também têm esse poder, né? Como a gente conversou durante muito tempo, os homens foram se apropriando tanto da espiritualidade, dos lugares de poder, dentro de uma construção de patriarcado que é tão entranhado que abarcou muita gente, né? E agora a gente acredita que é um momento de transformação, que a gente não pode mais aceitar. E que bonita a força da sua avó, que mulher poderosa, que herança riquíssima, e que presente ela nos deixou, passando os seus conhecimentos para você. Entre tantas religiões, entre tantos credos, que algumas vezes nos afastam, né? Que bom que existe a espiritualidade para nos unir. Agora eu queria convidar a Ana Rosa para falar um pouquinho sobre essa questão desse equilíbrio que precisa haver, sobre a questão de preconceitos que a gente lida, como a tenda da deusa, como a espiritualidade dela, como é conversado sobre isso, como você trabalha. Isso. Então, queria voltar um pouquinho, né, nessa história, lembrar de que essa terra era louvada, né, assim como os corpos das mulheres, né, os corpos das mulheres era visto como algo profundamente sagrado, doador da vida, era um corpo que se enchia de vida, se abria para que um ser chegasse, e desse mesmo corpo se nutria, né, esse ser. E esta mulher e esta terra eram reverenciadas como essas guardiãs da vida, como essa nutrição, e era o fim da morada, né? A vida, ao chegar ao final, esta terra, ela acolhia este corpo novamente. E a mulher era o reflexo deste movimento, né, da terra, como Manu estava trazendo, né, das estações, assim como os ciclos menstruais, como o ciclo de vida da mulher. Então, esta mulher, ela tem uma profunda conexão com esse movimento natural da terra, das estrelas, da lua. E quando isso precisou ser negado e distorcido, né, para que algumas pessoas, né, poucas pessoas, como disse Manu, tivessem um ganho financeiro, social, então precisou se fazer uma campanha de negação desse poder feminino, desse poder da terra, né, desse poder feminino da terra e da mulher. Então precisou fazer uma campanha de uma diminuição desses poderes e uma diminuição dessa conexão. Assim o sangue se tornou sujo, a conexão com as ervas e esse dom da cura se tornou-se impuro, perigoso. Esses mitos femininos se tornaram maléficos, né? Porque isso era muito forte. Uma pessoa de posse da sua conexão com o todo, ela não se deixa dominar. Então, historicamente, a gente passou por centenas de anos de deturpação dessa conexão e dessa força com essa natureza, né? Então, os mitos começaram a ser reescritos, aonde o feminino era sujo, o corpo era sujo, o sangue era sujo, os símbolos eram perigosos, negativos, e começou-se a punir essas pessoas que se conectavam diretamente com seus dons naturais. Então, a gente tem, historicamente, na pele, um registro desse medo, dessa punição, de tomar posse desse nosso dom, dessa nossa conexão. Então, se a gente for pensar assim nessa geração antiga, nossa sétima, oitava, até mesmo a sexta geração atrás de nós, tocou esse período da Inquisição, né? Ou os povos originários foram massacrados ao exercer as suas pagelanças, ao fazer o uso de suas plantas de poder. Então a gente tem muito próximo, celularmente, esse medo da punição, esse medo do pecado, né? Que nos colocaram para nos afastar da nossa conexão direta, ou seja, para nos afastar de nós mesmos. Que quando nós nos afastamos, nós somos de fácil dominação. Então, nós não nos conectamos mais diretamente, precisamos pagar a alguém que interceda a nós com esse mistério, né? Esta é a grande
a grande campanha que foi feita. Então, a nossa conexão direta, através dos nossos corpos, através da natureza, através do nosso sangue, através do nosso olhar às estrelas, foi deturpado para que outras pessoas pudessem se colocar disponíveis para interceder por nós. E para isso precisaríamos nos subjugar a essas pessoas, financeiramente, socialmente. Então, as mulheres que exerciam um papel tão honrado em sua comunidade, porque era esta mulher que era vista como essa doadora da vida, e quando ela não mais vertia seu sangue para a terra, é porque esse sangue já tinha se elevado em sabedoria, então ela era a mais sábia de sua comunidade. Esta mulher perdeu o seu valor social, essa mulher perdeu o seu valor espiritual, e ela foi renegada a apenas uma esposa, uma mulher que serve ao homem, que foi dito através da reescritura dos mitos, né? Porque esses mitos foram reescritos pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos donos do poder social. Então, esse homem ocupa um lugar diferenciado na sociedade, e a mulher está para servir. Então, este homem que tem esse lugar especial na sociedade, ele tem direito sobre nossos corpos, ele tem direito sobre nossa terra, ao feminino. Então, ele pode explorar este feminino sem tabus, sem limites, porque o medo já estava introjetado, né, pessoalmente. Inclusive, esta força de conexão era tão grande que as novas religiões se sobrepuseram sobre essas festas, sobre essas datas de de fortes portais. Então, essas festas dessas novas religiões, elas são baseadas nessa antiga cultura, para que eles continuassem exercendo esse poder, né? Então, este masculino, este homem, ele se acha no poder de diminuir e explorar este feminino, seja nos corpos, seja na terra. E a gente vê aonde isso parou, né? Aonde a gente vê que nós estamos no limite ecológico, nós estamos no limite de nossos recursos e nós estamos no limite de nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, este retornar a esta conexão antiga diz respeito também a retornar este olhar para o feminino. Este olhar para o feminino na mulher, honrando, validando e novamente redescobrindo essa sacralidade nesse corpo feminino, neste portal de vida. É olhar para este feminino no homem também, que é a sua sensibilidade, que é a sua mediunidade, que é a sua amorosidade, né? Que também, ao negar este feminino, os homens se adoeceram. É olhar este feminino na terra com este corpo sagrado que nos alimenta e que não é só para nós que ele está e que ele é, que somos uma parte dessa terra, assim como esta força sagrada se manifesta nas árvores, nas águas, se manifesta nos seres humanos. Então, somos apenas mais uma manifestação. Então, este olhar de reequilibrar o sistema físico, social, espiritual, é olhar a partir desse feminino. É olhar para esta mulher como uma expressão de conexão direta com esta fonte, porque ela vive isso nos seus corpos. Então, esses ciclos, esse sangue que essa mulher traz à terra, ele não é negativo, ele não é sujo, ele é uma manifestação da fertilidade da tribo, da nossa sociedade, da nossa família. Então, olhar que este período, esta mulher, ela, ao invés de ser marginalizada, ela precisa ser honrada. Ela precisa ser honrada porque ela está de posse do seu poder de gerar.
gerar filhos, gerar projetos, gerar sonhos. É a fertilidade, é a geração, o dom gestador que a mulher revela. Então, essa mulher precisa ser reverenciada e ela precisa também saber que dentro dela está se manifestando um poder. Então, ela precisa trazer em si essa consciência, para que a partir daí ela possa educar os novos homens, que ela possa se colocar na família, na sua comunidade, na sua sociedade, como um ser que precisa de um repouso, porque ela não é retilínea, assim como antigamente, né, para uma grande posse do poder financeiro, se colocou que os homens e mulheres têm que trabalhar de uma forma retilínea, hiperprodutiva, porque o lucro estava acima de tudo, estava acima da natureza. Então, esta visão retilínea precisa ser pensada. Nós vivemos em ciclos. A Terra vive em ciclo, os seres vivem em ciclos e as mulheres vivem em ciclos. Então, olhar como algo que não é negativo, mas olhar como algo natural. Vamos nos alimentar das frutas das estações, né? Vamos perceber quando é esta produtividade feminina e quando é um recolhimento, como tudo na natureza se recolhe, se contrai, se volta para dentro, para que não seja uma produtividade de valores financeiros ou de recursos ou de produtos, mas que seja uma produtividade de conexão, que nesse momento ela está trazendo e manifestando o mistério da vida. Então, quando a gente olhar para isso, com essas diferenças sobre nossos corpos, sobre os nossos princípios feminino e masculino, quando eles precisam atuar, e saber que eles se complementam, que eles trabalham em conexão, cada um sustentando o seu lugar, o seu dom, o seu propósito da vida. Nesse momento, olhando essas diferenças, olhando para o que nos foi imposto socialmente, historicamente, e olhar aquilo que vem antes, quando o homem, quando o ser, quando a sociedade vivia em comunhão com a natureza, é que a gente pode repensar um novo momento para todos nós. Ah, que bonito, Rosa. Muito bom saber que existe todo esse conhecimento, todo esse resgate e que isso é trazido para a prática, né? É interessante que o livro da Rosemarie Muraro, que foi uma das mulheres mais incríveis que eu tive a honra de conhecer também, por meio do Encontro da Nova Consciência, nas palestras dela, que eram sempre polêmicas, no livro A Mulher do Terceiro Milênio, ela comenta sobre a transição da sociedade caçadora para a sociedade coletora, e o que ela fala é que naquele momento os homens tinham mais tempo, né? Quando eles saíam para caçar, no período ali de espera da caça, eles começaram a confabular, né, e se colocarem ali num patamar de deuses, de senhores, e aí foi vindo toda essa narrativa, essa construção. E a Eliette Safiotti, que é uma socióloga feminista brasileira, ela fala que o patriarcado é muito novo, que a gente precisa desconstruir, porque a gente vive numa sociedade que foi descoberto até recentemente que o Homo sapiens ele tem 300 mil anos de existência. Então, a nossa história ela não é só formada a partir do momento da escrita, né, dessa narrativa. Essa narrativa ela é muito nova, ela é muito recente. O que são 2.000, 3.000 anos diante de uma sociedade tão de uma humanidade tão longe, né? 300 mil anos é muito tempo. Como eram essas sociedades, né? A Marília Gimbutas, quando ela começou o seu trabalho antropológico, ela começou a encontrar artefatos que comprovavam que as mulheres eram consideradas deusas, elas eram sagradas, né? E a gente ainda vive numa sociedade tão à frente do seu tempo, avançamos tanto tecnologicamente, mas a nossa mentalidade, ela ainda continua ali amarrada, porque tem muitos interesses por trás disso. Mas
A minoria, como se é falado, não é minoria. A minoria é maioria se a gente se dá as mãos, se a gente abre o diálogo para achar aquilo que nos conecta, aquelas intersecções que nós temos, seja na Umbanda, seja o indígena. E como a sociedade indígena ela precisa se recriar, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sandoval, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, e é um trabalho tão bonito que houve um resgate de uma tribo dos os Tabajaras. Durante 100 anos foram extintos por conta dessas narrativas e de perseguições e até mesmo de questões e conflitos religiosos. E graças a um ritual, os potiguaras, que é emocionante, em 2006, eles apoiaram esse renascimento, né, dos Tabajara, quando ensinaram o toré a essa comunidade e ela foi reconhecida novamente como viva, né, como uma tribo, como os povos originários. Então a gente tem que fazer isso. Inclusive o movimento de consciência étnica indígena, ele está muito forte, porque as pessoas, como Sanderline falou, tinham vergonha, ainda existe muito conflito sobre a religião que foi sendo absorvida ali ao longo dos anos, mas que bom que essa espiritualidade ela é muito forte, não há como conter, né? Não há como segurar quando você escuta o seu chamado. E agora, para falar um pouquinho também sobre essa temática, né? Sobre essa questão dessa reconstrução, desse resgate. Por que eu falo um resgate? Porque a gente precisava resgatar lá de trás, né? Não é uma coisa nova, não. E a gente mergulhando profundamente, a gente pode construir, a gente pode recriar uma sociedade mais justa que abarque toda a existência humana. Porque a gente sabe que a divindade, o feminino e o masculino, eles são extremos, mas não contrários. Eu falei isso ontem, mas eu vou repetir todos os dias, que o feminino e o masculino, eles são extremidades da divindade, mas não são opostos. E entre esses pontos de extremos, a gente tem um leque de diversidade humana, né? Que a gente precisa respeitar, que a gente precisa abraçar, que a gente precisa cuidar. Porque há bem pouco tempo atrás, os negros e indígenas, por interesses econômicos, eram considerados seres sem alma. E a gente vê hoje os negros, inclusive com suas religiões aí, sendo representadas, os negros lutando por seus direitos e conseguindo, né? Mas a gente ainda enfrenta tanta coisa, é tanta mesquinharia que não dá para a gente aceitar. Às vezes eu fico sem acreditar que ainda estamos debatendo que a pele do outro, ela interfere nos seus direitos, na sua existência, se a sexualidade do outro interfere, quando a gente tem problemas sociais muito mais sérios. A gente vê as mulheres que estão sendo aí vítimas todos os dias, a gente vê notícias de feminicídio, a gente vê notícias de abuso sexual, a gente vê notícias de racismo, a gente vê a violência, a gente está vendo pessoas voltando a morrer de fome, né? E o que é que nós estamos fazendo? Então, esse diálogo é também para levantar essa questão, o que nós, dentro do nosso ponto de vista espiritual, religioso, podemos fazer pelo outro. E dentro dessa temática de reconstrução, de recriação, eu convido o Tiago para falar também sobre o seu ponto de vista e como esses temas são abordados diante da sua crença. Então, gente, boa noite. Eu, falando um pouco de mim, né, não tinha como não falar, eu sou um pouco de uma, posso colocar, uma reconstrução do candomblé, né? O que é que eu quero dizer com reconstrução do candomblé? Eu vou me usar um pouco como exemplo, não tem como não usar, porque sou eu que estou falando aqui para vocês, mas minha família inteira, ela é uma família interiorana, eu sou natural da cidade de Patos e minha família, ela é católica tradicional, assim, aquele catolicismo ainda muito fervoroso, e eu sempre fui uma pessoa que nunca me adaptei ao cristianismo, assim, nunca me completou, nunca tive um relacionamento com as divindades cristãs, nunca gostei também, eu sempre fui uma pessoa muito ávida e meu avô dizia que o saber é complexo, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você lê e que você interpreta. Meu avô, que era analfabeto de academia, sempre tinha essa sabedoria popular e ele me chamava de rebelde nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre procurei muito ler
Então, eu sempre fui muito crítico com os caminhos que tomavam, até que, mais ou menos, para ilustrar um pouco, até 6 anos atrás, eu descobri o candomblé, lendo, né? E me choquei quando eu fui a primeira vez num terreiro, porque tudo que eu lia não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá no local. E eu fiquei com aquela inquietude, né? Então, tive que entrar na comunidade, primeiro respeitando tudo aquilo ali que eu estava vendo, né? Entrei meio com aquela questão acadêmica, olhando, pegando, fui como estudioso, até que eu me apaixonei pelo que eu estava vendo e resolvi entrar de cabeça. Isso faz mais ou menos 6 anos, né? Assim, eu ainda estou em processo de aprendizado. Como diz a palavra, que é o meu cargo dentro da casa, que é IAU, eu ainda, como eu fiz o ritual de iniciação, eu sou um adolescente dentro da casa, né? Eu estou aprendendo ainda. E, assim, já aprendi muita coisa interessante e da dinâmica do terreiro de Candomblé, que eu acho que todo mundo deveria ver, é uma coisa extremamente interessante. Primeiro, na questão da doutrina, que ela é não escrita. Então, tudo que se sabe do candomblé, você não tem uma gênese daquilo que você está aprendendo, então é um saber que denota lá da África. Então, claro que sofre uma influência e mudanças do que essas pessoas sofreram aqui no Brasil, mas é uma coisa que me apaixona, como, por exemplo, um tempo desse, há cerca de 10 anos atrás, vieram o pessoal de Oió, da África, ou seja, lá do que é tida como a região de Oió, que pega Benin, Togo, toda aquela região da África, vieram resgatar cultos perdidos de orixás aqui no Brasil, que se perderam na África e aqui foi preservado quase tal qual como as pessoas que saíram da África, né? Em termos de linguagem, em termos de porte e em termos de culto. Mas o que eu acho interessante, gente, entrando na temática da mesa de hoje do Candomblé, não vou entrar nem muito na ritualística, é o poder de contradição social que o Candomblé tem. Então, primeiro você começa pela diversidade de classe que você encontra dentro de um terreiro, né? Primeiro, que quando você sai desse esquema patriarcal da nossa sociedade, você se choca um pouco no começo, né? Com o que você vê. Então, você encontrar as mulheres com muito poder dentro do culto, ou seja, não só como ocupando cargos como de Iá, que é a mãe, né? Que é um cargo extremamente forte dentro do terreiro, como também usando funções que são tidas como masculinas dentro do terreiro, ou seja, mostra um pouco dessa dualidade, desse complemento entre o masculino e o feminino, que já foi falado aqui, né? Com grande maestria, até melhor do que eu. Então, dentro do terreiro, você vê muito isso. Então, tem cargos que, por exemplo, os ogãs, que são cargos masculinos, quando não tem um ogã para poder fazer uma imolação religiosa, por exemplo, a Iá pega no obé, que é a faca, e ela faz. Simples. Ou seja, então, mostra o poder que as mulheres elas têm dentro. Então, tudo que sofre, que você ocupa na sociedade fora da casa de candomblé, dentro muda totalmente. Então, é um local onde as pessoas vão também para ter esse contato e esse resgate da cultura negra, né? Que, por mais que tenha esse preconceito na nossa sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente racista, né? A gente está acompanhando aí os casos de racismo cotidiano, dentro do terreiro ou fora também, né? Quando eu encontro o povo, por exemplo, no meio da rua, eu bato cabeça no meio da rua, assim, eu bato meu ori, minha mãe de santo, uma senhora de 60 anos, as Zequedes da casa também, eu no meio da rua vou, bato, abaixo minha cabeça, e são pessoas que, se você pegar socialmente, numa característica social, são pessoas que estão, de certa forma, abaixo do que eu represento, né? Então, são pessoas que não têm a mesma formação acadêmica do que eu, às vezes não têm a mesma condição econômica do que eu, mas dentro do terreiro isso é superado. Por quê? Porque lá todo mundo tem um ideal de irmandade e, como diz minha mãe, toda boca tem que ser satisfeita a fome dentro de um terreiro. Isso é obrigação. Então, todo mundo come um pouco, todo mundo aprende lá, então, e as hierarquias dentro da casa, que a gente chama, né, ele serve mais para lembrar dessa questão. Então, quando você passa pelo ritual, que eu acho interessante, que foi uma experiência marcante para mim,
foram 20 dias eu dentro do Runcó, que é o quarto onde ficam os ibás dos orixás, e você reaprende, você renasce como se estivesse no útero. Isso é falar de Urubá com você não consegue, esquece que existe energia, esquece que existe celular, e lá dentro você se conecta com a cultura africana, e todo o ritual é para mostrar a importância disso. Então, é conhecimento de ervas que foram trazidas da África, de contato dos africanos com os indígenas aqui no Brasil e do culto adaptado às ervas que estão aqui no Brasil, ao culto, como é que ele se desenvolveu aqui no Brasil, por mais que se fale em Urubá, por mais que haja o resgate das divindades, ou seja voltado, existe um debate muito grande dentro do candomblé da Iemanjá Branca, né? Que é representado pela Umbanda, que foi do período do sincretismo, há um desmonte muito grande ainda hoje em dia, com relação a essa questão, causa de vez em quando até alguns atritos com o pessoal da Umbanda, mas isso aí é relativo à questão do cristianismo. Então, Iemanjá é tida como aquela mãe negra, de ventre grande, geradora, acolhedora e que também é forte, ou seja, pela representação do mar, que a gente já está acostumado a saber que é a representação dela, né? Então, encontra-se dentro do terreiro de candomblé essa questão matriarcal muito forte, né? E você encontra isso também quando você vai ver os rituais e você encontra, por exemplo, o Pombagira, ou Pombogira, ou Gongobira, dependendo da nação que você pega, que são entidades femininas, né? Encantadas femininas, são parteiras, são pessoas de sexualidade livre, que foram encantadas, e você encontra, por exemplo, homens que até um tempo desse era impensado, né? Recebendo essas entidades no corpo. Pessoas de sexo masculino recebendo essa entidade no corpo, né? Então, pessoas que, na maioria das vezes, a sexualidade, inclusive, ela é hétero, né? Heteronormativa, e recebe essas entidades. E dentro do terreiro de candomblé, tá tranquilo, não tem nenhum problema com relação a isso. Então você encontra essa superação dessa dualidade também masculina e feminina muito presente na nossa sociedade, até de certa forma maniqueísta, né? Até nos próprios itãs ainda preservados das divindades, você não encontra, por exemplo, uma Iabá, que é a orixá feminina, com aquela representação divina, ela só, para gerar, ela tem que ser humilde, tem que estar do lado do marido, tem que preservar. Não sei, contra Yansan, que é uma guerreira extremamente forte, que escolheu o seu marido durante sua vida inteira, o seu marido, o seu companheiro, né? Foi com Ogum, depois ela se encantou por Xangô e foi ver com Xangô. Você encontra os orixás mais velhos, que são Oxalá e Nanã, que é a nossa orixá mais velha, que moldou o ser humano, e ela era casada com Oxalá e não quis mais, e Oxalá depois se casou com Iemanjá, que é a divindade dos mares. Então você encontra sempre essa questão, e sempre as Iabás, principalmente, né? Ela dona de si, dona dos seus corpos e gerindo sua vida, né? Seja de forma guerreira, seja na sexualidade. E você encontra também isso nos orixás, que eu acho interessante. Você encontra fragilidade nos orixás guerreiros masculinos, como, por exemplo, Xangô, que é a figura que está aqui atrás, que é o dono da minha cabeça, que é o orixá da justiça. E você encontra fragilidade, você encontra ideais humanos que são colocados neles. Então, é interessante porque você encontra tanto essa representação masculina como essa representação feminina aceita dentro das próprias divindades. Então, como o terreiro de candomblé, ele mantém essa corte africana desse período ancestral, né? Ou seja, foram reis e rainhas que trouxeram o candomblé aqui para o Brasil, que vieram escravizados. Então, ainda conseguiu se manter, não se tem muito estudo e não se sabe como conseguiu, com tanto ataque, se manter toda essa questão, de certa forma, todo esse equilíbrio entre o candomblé, quer queira, quer não, ele é uma sabedoria matriarcal, né? Você encontra o Lorum, que colocam como Deus, mas ele está além da categoria de Deus cristão, como se coloca. O Lorum é uma divindade que ela representa a força masculina, feminina, a força geradora, a potência da criação. Então, ela é a própria palavra. Por isso, no candomblé tem uma questão muito grande que tem que... Você diz que você tem que, sempre que você for falar, você tem que adoçar a boca com uma colher de mel.
Então, que isso quer dizer o quê para a gente, né? No frigir dos ovos, ela tem que sair doce, mas também ela tem que ser altiva, então ela tem que ser doce como mel e também ela tem que vir como uma picada de uma abelha, como uma defesa também da sua cultura, que é uma coisa que a gente aprende muito, muito, né? Então, se a gente trouxer para dentro da sociedade, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma questão de resistência. Então, a gente vai encontrar uma resistência sexual dentro do candomblé, da sexualidade, né? Por ser uma religiosidade que está sempre relegada a gueto, que está sempre dentro de comunidades pobres. Então, pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Que são as próprias pessoas negras que, na maioria das vezes, estão em caso subalterno, que estão abaixo da linha da pobreza, que isso é uma coisa que é comum na nossa sociedade, né? Que, inclusive, tem uma frase, eu acho interessante, que Mãe Menininha diz que se você for escuro, sua vida social ela vai ser apagada não dentro de um terreiro, né? Mãe Menininha ela fala uma vez uma questão relacionada a isso. Ela diz que dentro do terreiro o negro é rei. Então ele tem que ser tratado como rei e as divindades são negras e vão ser tratadas dessa forma. Então, por estar ligado a toda essa questão, então quando você coloca dentro da sociedade os diálogos e os embates dentro do candomblé, e também, de certa forma, dentro da Umbanda, mas eu falo mais do candomblé, que é o que é a cultura que me representa, você encontra muito, por exemplo, questão da sexualidade forte, pujante, ou seja, você encontra pais e mães de santos que assumem sua sexualidade sem pudor, sem problema, ninguém tem nenhum problema com relação a isso, fora você ter o seu posicionamento, seja você Ai, acho que teve um probleminha aqui com a internet do Tiago. Volta, Tiago. Desculpe, gente, é porque tinha acabado aqui. Eu vou prometo ser rápido, né? Porque dessa. Ai, Tiago, volta. Coisas da internet, né? Esse nosso mundo tecnológico. Existem tecnologias bem mais poderosas, hein? Desculpa, gente, aí voltando, né? Porque a internet aqui deu uma caída. É uma sensação tão. É tão engraçado, assim, certos comportamentos que você vê que não é reproduzido dentro do terreiro. Então, por exemplo, se uma mãe, um pai de santo, um homoafetivo, ele sofre. Ai, isso tá horrível. Tá dando para me escutar, gente? Porque tá travando aqui. Pronto, voltou. Então, quando ele sofre esse preconceito dentro da sociedade, é engraçado que até aquela pessoa que é preconceituosa fora do terreiro, ela acaba defendendo seu pai, a sua mãe de santo, de forma efusiva. Por quê? Faz parte da cultura do terreiro. A sexualidade, ela é uma coisa que ela é expressada e ela é estimulada, inclusive pelas divindades. Então, não tem problema. É o masculino e o feminino sempre em equilíbrio, né? Claro que a sociedade não é colocada fora, mas A internet está boicotando um pouquinho aí o finalzinho da fala do Tiago, mas dá para a gente compreender, né, que por mais que aconteça fora os preconceitos, os povos ainda se dão a mão, né, quando vê as injustiças. Esperar um pouquinho para ver se o Tiago consegue voltar. Vamos ver se ele vai retornar. Eu vou aproveitar para fazer uns informes que a nossa programação, ela continua, né? Hoje é o segundo dia, mas a gente ainda tem quarta-feira,
dia 3 de fevereiro, é a mesa Paz, Tolerância e Mútuo Entendimento. Diálogo para avaliação e construção coletivas de leis que respeitem e protejam todos os credos e indivíduos. No sábado, dia 5, às 20 horas, nós vamos falar sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, extremos, mas não contrários da mesma divindade. No domingo, dia 6 de fevereiro, a gente vai ter um encontro presencial, que vai ser lá no Parque da Criança, das 8 às 14 horas, com práticas e transcendências. A gente vai ter feirinha de artesanato, a prática de yoga, danças circulares sagradas, apresentações artísticas, troca de sorrisos, apresentação de ikebanas, a doação de energia jorei. Então, espero lá no Parque da Criança. Já vi que vai ser um dia ensolarado, belíssimo. E segunda-feira a gente encerra nossa programação, dia 7, com Cânticos de Poder, canções que falem de amor e respeito, com Morena Overá e convidados. Então, essa é a nossa programação. O Tiago voltou aqui. Vem, Tiago. Desculpas aí pelas intempéries, prometo terminar rápido com o que eu tenho para falar. Bom, voltando, né? Tem essa questão da sexualidade também no candomblé, que ela é tratado muito melhor do que na própria sociedade, e também tem uma função social muito grande. Culto do candomblé, você não precisa de muita coisa. Nós temos o espaço do nosso terreiro, que é aquela preservação da energia, mas o culto do candomblé é natural. Então, uma característica muito forte, quando você vê candomblé, umbanda, jurema, é de preservação ambiental, porque você pode cultuar Xangô numa pedreira, você cultua Iansã no vento, você cultua Iemanjá no mar, você cultua Oxum no rio. Então, essas representações, que são forças puras da natureza, você encontra também uma preservação das matas, você encontra um conhecimento herbário muito grande, inclusive, eu acho que até perdido, né? Que tem muita coisa, muito conhecimento perdido por ervas. Algumas ervas foram trazidas da África e foram colocadas aqui dentro da cultura. Então, há essa característica, inclusive nas áreas urbanas, né? Tem terreiros em João Pessoa, por exemplo, que lá tem mata, ou aqui em Campina, por exemplo, que ajudou a preservar a caatinga aqui em Campina, ou a mata de transição em muitos lugares. Em João Pessoa ajuda a preservar a Mata Atlântica também, correntes de rio, que tem terreiros que tem nascente de rio dentro, impactam muito pouco a comunidade em volta. E o terreiro também, gente, tem uma função social também, porque tem terreiros, por incrível que pareça, que quando tem que é chamado de festa lá dentro, né, que é o ritual público, que é aberto à parte pública, que é onde os orixás dão seu rumo no salão para que todo mundo veja, que você pode falar com o orixá, que você pode falar com a entidade, e essas festas, entre aspas, elas cumprem uma função social muito grande, que é ali são imolados animais, e tem famílias em volta desses terreiros que só comem proteína graças a essas comunidades, no qual seus filhos matam, e quem chega pedindo comida é alimentado. Ou seja, então, o candomblé ele se coloca nessa questão e ele é religião de minoria nesse sentido. Pelo que ele acolhe, você encontra muitas pessoas trans, muitas pessoas homoafetivas, pessoas que são consideradas bandidos, pessoas de baixa renda, que não tem, que fora ela é totalmente desprezada, e lá dentro ela tem a sua representação cultural, lá dentro ela é tratada de forma digna. Então é aquela dona de casa que esquece o que ela sofre, ou a empregada doméstica que passa o dia apanhando, que chega lá dentro ela vai ficar tranquilo, a trans que tem que se prostituir para poder fica levando escárnio de cliente e apanha lá dentro, ela consegue fazer o quê? Ela consegue fazer com que o que a sociedade de fora coloca nela lá dentro, ela pega outra concepção. Então, o candomblé é muito massacrado também, principalmente na área urbana, por causa dessa concepção de excluir minorias e a resistência, né? Então, a gente encontra pessoas de toda faixa etária social, de diversas faixas de cultura, não preciso nem falar aqui para vocês os cantores, assim, os representantes da cultura, os representantes políticos, por mais que não falem, que são do candomblé, que são da umbanda, que são da jurema, né? E essa cultura de resistência que, inclusive, conseguiu resistir ao massacre que acontece até hoje do cristianismo. Vocês acompanham aí que dentro das comunidades onde chega, são pais e mães de santos que estão tendo sua casa queimada, seu terreiro queimado,
e ali ainda permanece a resistência, e sempre se recupera, e sempre a comunidade se junta, e sempre volta. Então, é uma cultura de resistência que perpassa tempo em tempo e que tem essas características. Então, peço desculpa a vocês aí pelas falhas, agradeço aí a oportunidade de falar um pouco. Se vocês deixarem, eu fico falando o dia todinho também, que é um tema que eu gosto, né? E A agradecer a conversa tá oportunidade. boa. E agradecer também a vocês aí pela exposição, aprendi muito, assim, tem muita coisa que, inclusive, eu trago muito para dentro do candomblé, assim, você encontra uma interseccionalidade muito grande, então é um prazer poder conversar e aprender com vocês. Agradeço demais, gente. Encerro minha fala. Eu que agradeço, Tiago. Que bom que a gente pode trocar essas experiências, né? Como é bom quando a gente consegue achar uma área verde para fazer uma celebração, porque eu já escapei algumas vezes de tocar fogo por onde eu morei, porque eu adoro uma fogueira, e quando não tem como, eu faço no meu caldeirão mesmo, no meio da sala. Aqui em Campina, no início, lá dos anos 2000, a gente fugia ali para o Juraci Palhano, que tinha umas áreas verdes bem bacanas. Ainda tem, né? Que é um bairro bem arborizado. Espero que a gente tenha mais praças e mais espaços, né? Que a gente está vendo aí uma hipermeabilização urbana, né? Asfalto para tudo que é lado. Cadê os campinhos? Cadê as áreas verdes? Que as pessoas e os políticos possam repensar mais essas áreas e espaços, né? Valorizar mais esses lugares de espaço de cultura, de esporte. E como a hora já está apertando, né? Quando a conversa é boa, Einstein mostra a sua teoria da relatividade e a gente vê como o tempo passa ligeiro. Então, eu já vou agradecendo a presença de vocês e quem quiser falar mais um pouquinho, se despedir, agora é o momento. Foi uma honra e um privilégio ter vocês aqui conosco. Eu agradeço o convite, agradeço pela maestria de vocês, também saio assim preenchida e muito motivada a seguir nos estudos, nas práticas, e estendo meu convite para que a gente possa dar continuidade a esse diálogo no Templo da Deusa da Paraíba, que agora vai estar com sua sede em João Pessoa, para que vocês possam vir celebrar esta Mãe Divina, essa natureza divina que nós somos, e sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gratidão por tanta maestria. Obrigada, Ana. Sanderline. Eu sou toda gratidão por essa oportunidade de estar com vocês. E se a gente prestar um pouco atenção naquilo que dialogamos, a presença, a força feminina foi destaque, né? Foi muito forte, principalmente nesse dia tão especial, né? Que muitos dedicam a Iemanjá, né? A Senhora das Águas Salgadas. Então, reverenciamos essa força ancestral, essa força espiritual, a força feminina que conduz os nossos trabalhos e nos deu a permissão de estarmos reunidos nesse dia, nesse momento, e que seja o primeiro de muitos, né? Que a gente possa se encontrar. Ana, a sensação que eu tenho é que eu já vivenciei momentos com você. Não posso, nesse momento, descrever a você em detalhes, mas a espiritualidade sabe. Eu não sei como te explicar agora. Me foge as palavras corretas no vocabulário da língua portuguesa, mas, bom, estamos seguindo. Vamos seguindo o fluxo, tá? Tiago, uma honra estar contigo, né? Que a gente possa aí estar trocando as experiências, renovando as forças, se fortalecendo e tenha certeza, irmão, que você também não está só, tá? Que você é bem-vindo, que você tem uma missão linda, então se erga, se fortaleça, peça que toda essa energia e força espiritual, ancestral que te cerca, cada vez mais possa alicerçar os teus pés, para que você não esmoreça na caminhada, tá? Tenha consciência que você não está só. Sinta-se abraçado por todas nós e que a força encantada nos encaminhe, né, no caminho da cura que cada um de nós precisamos. Amada Flor, que organizou esse evento, receba chuvas de bênçãos na sua vida, tá?
e que a graça da força, da energia da Mãe Natureza, da Mãe Terra, da Gaia, possa conduzir os teus passos e fortalecer todos os planos e projetos que estão aí em teu coração. Que a bênção, que a força, que a luz, que nutre tudo e conduz a nossa vida esteja cada vez mais forte. E que a gente, passando esse momento de pandemia, possa em breve nos encontrar pessoalmente. Gratidão, gratidão, gratidão. Ai, muito obrigada pelas palavras, Sanderline, porque elas são um alimento para a alma, né? O que fortalece. Obrigada a presença de todos, né? Tiago, vamos se despedir, suas palavras para a gente encerrar essa mesa de hoje. Então, gente, só tenho a agradecer o que eu aprendi aqui com vocês hoje, né? É muito essa troca, eu gosto muito dessa troca de aprendizados ancestrais, né? Porque eu também acredito que ninguém está aqui por acaso, né? Esse encontro aqui estava destinado de alguma forma, e com certeza isso aqui tem muito dedo do que a gente chama no candomblé de tão forte e pujante que é a força dela, que são as Yamiya Chorongais, que são as mães ancestrais, a gente chama até de as impronunciáveis, de tão ancestrais e forças assim pujantes que elas são, que são as mães primordiais, né? Então, com certeza isso aqui tem o dedo dela, e de Iemanjá também, né, que hoje comemoramos a entrega do presente dela, começou lá na Bahia, no Rio Vermelho, e permanece até hoje aí, uma data do candomblé, mesmo a gente sabendo que é só data, mas a gente está no reinado dela, né, então a gente considera estar no reinado das águas. Então, agradecer a vocês, assim, por tudo que eu aprendi, e agradecer a quem ficou com a gente até agora também, né, que possa ter aprendido, que possa ter gostado também do que escutou, e que leve isso aqui, essa sabedoria, e possa replicar também para a vida. Então, agradeço demais, gente. Olha, muito obrigada a todos. E eu já deixo aqui de antemão que essa semana ela vai acontecer anualmente. Eu vou manter essa data no calendário, vou brigar para que ela esteja presente, que a gente possa trazer essa mensagem, que a gente possa usar como uma vitrine, né? Infelizmente o evento foi online, mas ainda consegui trazer um pouquinho do presencial, que vai acontecer domingo lá no Parque da Criança. E os deuses, eu não sabia se eu ia conseguir juntar gente, mas os deuses sussurravam: chama Sanderline para essa mesa, fala com o Tiago, a Ana Rosa, que entrou em contato com você há pouco tempo. Vamos reunir essas pessoas, vamos mostrar a força que a gente tem, espiritual, a força religiosa, a força indígena, essa força que a gente tem para fazer o bem, né? É tanta gente para fazer o bem que a gente tem que parar de trabalhar a comunicação reativa. A gente tem que ser uma comunicação não reativa. A gente tem que reverberar as coisas boas, a gente tem que parar de estar criticando o que não presta e mostrando o exemplo das coisas que prestam. Fica aqui essa mensagem, porque a gente está num ano político e vai ser um ano que vai vir muitas coisas absurdas para a gente criticar. Então eu peço a Nossa Senhora do Silêncio, eu nem sou católica, mas eu conheci essa santa e eu trago ela para mim como uma divindade nesses períodos, nesses tempos de discussões online. O Nossa Senhora do Silêncio me segura para eu não falar e não entrar em uma treta. Que os deuses me abençoem para eu não cair nessas confusões. E a gente tem que trabalhar, é uma questão de comunicação, né? As pessoas querem falar de todo jeito, mas que a gente evite as comunicações reativas, aquela coisa que nos cutuca de uma forma negativa. Se você sentir um mal-estar, segure sua língua, olhe para Nossa Senhora do Silêncio, que ela existe. Agora vocês não vão mais esquecer dela, independente da crença, vão saber que existe alguém ali dizendo: olha, é melhor ficar calado. E que a gente possa sempre levar nossas mensagens de bem. Então, que os deuses, que os orixás, que todas as divindades possam sussurrar palavras de orientação e sabedoria, que a gente possa manter essa harmonia interreligiosa. Muito obrigada, gente. E vocês ainda encontram, né, que tem outras mesas que vocês vão participar. E boa noite e obrigada por vocês estarem aqui. No próximo ano vai ser presencial. Tchau, tchau, gente.